7 da manhã, vou entrevistar uma galera muito especial, muito legal e que vocês vão adorar conhecer também. Estou no Yacht Clube Uruguaio, que fica no Porto do Buceo, em Montevidéu. E vou navegar com uma turma incrível que me fez pensar sobre o que nos move, o que nos faz tomar atitudes altruístas, em que você gera bem-estar ao outro sem pensar em si mesmo. Acordar nesse frio na capital mais ao sul das Américas para fazer algo voluntário, no mínimo levanta dúvidas se dinheiro realmente é tudo que move o mundo. É óbvio que você sabe que não é só o dinheiro, que a sua mãe, a sua família cuidou de você não só por causa do dinheiro. Mas o que mais move? Hola. Buenas. Buenas. ADES es una organización sin fines de lucro que ayuda a los navegantes. Brinda auxilio desde salvamento y búsqueda y rescate. Empezó hace muchos años en un garage. Arrancó en el garage de la casa de una persona y ahí se juntaron 2 o 3 porque había un amigo con un problemita en el velero y ahí arranca ADES. Acá hay de toda clase de gente. Sí. Hay profesionales, se perfecciona más bien acá. No precisa saber de navegación. Acá se le enseña la navegación básica para que tenga un auxilio, que pueda prestar un auxilio. ¿Cómo se financia ADES? ¿Cómo con donaciones? ¿Cómo? Se trabaja con financiaciones de donaciones, de ventas de souvenir, de ADES, todas essas coisas. De cara já vi uma das principais ferramentas da operação. ¿Cuántas materias por tripulante es necesario para una buena navegación? Antiguamente el mate es de compañía, el mate se comparte, pero después del COVID quedó más o menos restringido. Sí. Algo individual. Y la hierba aquí ya es un poco diferente, ¿no? Aquí es más amarga un poco. Sí, pero ustedes tienen hierba que es puro palo. Sí, 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 sí. Nuestra es hoja. Tá bom, eu pedi essa. Pero acá se consume mucho el aboldo, que es de ustedes. Y sí. Mucho el aboldo. Es la segunda yerba. La primera canaria y la segunda es boldo. Ah, sí. No, es de ustedes. ¿Será que se hace en Brasil hierba no estilo uruguayo también para exportación? Bueno, no capaz, sí, puede ser. Bueno, acá no tenemos plantaciones. No. Así que viene todo de afuera, así que... Sí. Nosotros creo que le compramos a Argentina. Norte da Argentina, não? Há muitas teorias do porquê as pessoas praticam o altruísmo. Há inclusive quem diga que não há verdadeiro altruísmo e que todos fazem algo com algum interesse. Que mesmo Madre Teresa de Calcutá ajudava os pobres porque queria um lugar no céu, por exemplo. São as teorias do pseudo-altruísmo, que dizem que, lá no fundo, todo o altruísmo busca um certo benefício próprio, mesmo que inconscientemente. Isso não necessariamente quer dizer que as pessoas agiram de má fé. Na verdade, você deve ter ouvido falar que, puxa, quando você faz uma boa ação, é boa não só para a pessoa que recebeu a boa ação, mas é boa para quem faz também, que se sente melhor. Outras teorias consideradas puramente altruístas propõem que ele não é só motivado por uma expectativa de benefícios, mas uma vontade direta de gerar bem-estar ao outro. E aí, parou para pensar o que te motivou nos seus últimos atos altruístas? Que você deu dinheiro para alguém ou ajudou a rebocar alguém que estava no mar sem motor? A ADES tem alguns desses barcos especializados em salvamento pelo Uruguai. São 7 bases. Alguns doados por outros países, como a Inglaterra, que doou um desses 2 aqui. São super bem equipados e parecem bem reforçados para encarar qualquer tipo de mar. Tudo parece mais robusto do que nos nossos barcos de lazer. É um barco de salvamento muito legal, bem específico mesmo, né, para salvamento. Super bem equipado. Ó, doação do povo britânico. Esse aqui foi doado pela Inglaterra. Una lancha de salvamento, de búsqueda y rescate. Son hechas así de 0 kilómetros, ¿no? Sí, sí, pensada en eso. Exacto. No es como en algún otro lado que se compra una lancha y se la adapta. Esto de fábrica es así. Esta es la que dejamos la que vamos a jubilar, digamos, a partir de que llegaron estas nuevas. Sí. Se vende. Sí, Esa se va a vender. Esa es donación de Inglaterra. Estas son compradas. Ah, compradas? Sí. Muy bueno.
a muy buen precio, pero compradas. Legal sair pro mar sabendo que há algo assim em caso de uma emergência. Ahí está sala de máquinas. Ah, sim. São 2 motores grandes Caterpillar e há um espaço na proa também de suporte e para acomodar vítimas se necessário. As teorias do pseudo-altruísmo, que dizem que cada ato altruísta na verdade busca um benefício próprio, podem parecer um pouco duras, mas se você parar para pensar, que bom se todo ato altruísta imediatamente rendesse algo para quem fizesse também. Talvez o mundo fosse melhor. A teoria do altruísmo recíproco diz que as pessoas agem assim na expectativa de que recebem algo equivalente em algum momento parecido. O que parece ser verdade, especialmente nos momentos em que você necessita, por exemplo, de uma ajuda de alguém no mar. Vários marinheiros já disseram, no mar é assim, as pessoas se ajudam. Uma mão lava a outra, etc. Eu já vi essa ideia como norte de muitas frases a respeito da ética dos homens no mar. Quase um clichê. E é fato que eu me sinto em dívida com muitos que me ajudaram, não importando se eles sentem que eu devo algo a eles ou não. Talvez essas pessoas sintam que precisavam fazer isso para se sentirem bem consigo mesmas, fazer parte de uma norma ou código de ética que fazem parte. Não que estejam ganhando um credor, mas eu acho que também já me senti assim. Essa é a teoria normativa do altruísmo. Mudando de assunto, estamos visitando a Ilha de Flores, um local muito especial que já foi hotel de imigrantes, leprosário, lazareto e hoje é uma reserva cheia de histórias, mas onde só se pode descer com autorização. E adivinha? Nós tínhamos autorização. A Isla de Flores ganhou esse nome do navegador Sebastião Caboto no início do século XVI. E ela teve diversos usos durante a história das colônias espanholas e do Uruguai. Estamos hablando de principios de siglo, ¿verdad? Siglo XX. Sí. Los barcos venían acá y si había algún problema médico sanitario, la cuarentena se hacía acá. ¿Tá? Y posteriormente, cuando sorteaban esa etapa, podían entrar a Montevideo. Então, vou explorar a ilha um pouco, né? Essa ilha aqui teve vários momentos, obviamente. No século XX foi usada como lazareto, né? Ou seja, quem vinha da Europa, se tinha algum momento de pandemia, houveram várias na imigração da América do Sul, né? Que na Europa tinha cólera, ou enfim, várias outras pandemias. Os imigrantes tinham que ficar aqui nessa ilha até ver se não tinha nenhum tipo de doença para ingressar, aí sim, no território uruguaio. E depois foi de prisão também, e agora um ponto de conservação. Tem um farol ali, uma estação maregráfica, dá pra ver assim pra trás. E é lar de vários animais que eu espero conseguir ver. Esse prédio aqui foi o lazareto, onde os viajantes ficavam um tempo para ver se não tinham doenças que podiam contaminar o país. E depois foi também prisão política durante muitos anos, como várias ilhas no Brasil também e em outros países também. Tem um ar mais tétrico, um pouco mais sério, né? Esse canto aqui, que provavelmente é cela do período de cadeia, ou então um quarto na época do lazareto. Aqui é uma série delas. Vamos ver o que tem lá naquele cantinho. Tá cheio de lebre aqui, ou coelho, sei lá. Deixa eu jogar ali perto pra ver. Olha lá, tá fugindo 2 pretos ali, não sei se dá pra ver. Aqui o resto do que parecia ser uma cobertura aqui de madeira. Caiu essa peça de metal. A construção era toda de pedra, ó. Tem um ar mais sombrio esse lugar. E é interessante pensar nas sensações que as histórias fazem a gente sentir num determinado local, né? Por exemplo, aqui é um hotel também. E dentro do hotel, sei lá, talvez o prédio seja muito parecido, mas agora que tá detonado, mas
Dá uma sensação totalmente diferente. Que bonito que devia ser isso aqui decorado, hein? E com mesas. E no outro clima bem diferente, olhando para Montevidéu. Outro clima. Aqui já paredes de tijolos. E engraçado como os tijolos são desgastados no tempo aqui e formaram tipo umas lâminas. Há um livro interessantíssimo que eu li chamado O Mundo Sem Nós, que faz uma pesquisa, né? E faz a gente pensar o que aconteceria se os seres humanos sumissem agora, assim, de repente. E não interessa se por um vírus, ou se por enfim, sumissem apenas. E aí o livro começa a descrever o que aconteceria com nossos prédios. As ruas de Nova York, segundo o autor, em 2 meses algumas delas cairiam, porque do metrô é bombeado sei lá quantos milhões de litros de água todos os dias, porque ali eram rios que sumiram quando a cidade cresceu. Então tem muita coisa que a gente constrói e que some rápido. Diferente de templos romanos, que eram de pedra, nossas coisas de concreto, elas sofrem um pouco quando não tem manutenção e com água. Então, e não saiu isso do nada, ele usou lugares como as zonas militarizadas da Coreia do Sul e do Norte, né, ali. E o autor usou também como fonte de pesquisa a ilha do Chipre, que em determinado momento foi dividida entre turcos e gregos e tinha áreas de conflito com prédios onde ninguém podia acessar, sem manutenção ou população durante décadas. É um livro bem interessante, e se você estiver procurando um livro para ler, eu recomendo, esse livro é bem bacana. Eu vou deixar o link na descrição. 12 de dezembro de 1877. Como se não bastasse o clima de mistério desse lugar, eu estava sempre com a sensação de que estava sendo seguido. Essa ilha foi sala de espera para milhares de imigrantes entrarem no continente americano em busca de uma vida melhor. Devia ser um sentimento angustiante viajar tanto e olhar a terra onde ia morar tão próxima, mas ter que ficar aqui. Em 1904, a ilha abrigou também presos políticos. Apesar da beleza da ilha, não há como não imaginar os sentimentos que passaram por aqui, o que leva a gente a uma reflexão bem mais profunda. Tá muito engraçado porque eu tô andando aqui nessas ruínas, sozinho, o pessoal do Hades tá lá no barco e tal, e tem essa lebre preta que, por onde eu passo, ela vai na minha frente, assim, meio que fugindo de mim, óbvio. Mas parece que apontando um caminho, isso aqui tá muito Alice no País das Maravilhas. E que já foi referência de tantos livros e filmes como Matrix. Então, sei lá, quem sabe eu vou descobrir uma nova verdade filosófica agora. Vou descobrir um novo caminho, né? De um mundo diferente. Olha, tá lá ela. Tá muito engraçado essas lebres. Na verdade, descobri que são coelhos mesmo. E em Alice no País das Maravilhas, o coelho funciona como uma metáfora para a busca da sabedoria, do conhecimento. Você chega perto, mas ele sempre parece estar um pouquinho mais adiante, de uma forma fugaz e angustiante também. Esse é o farol da Isla de Flores, que foi terminado em 1828. Não vou entrar lá para não causar um incidente internacional aí, tipo, sei lá, vai ser invadir a privacidade dele demais. E o conhecimento é como esses coelhos mesmo, sempre um pouquinho à frente. E quando chegamos perto, mais dúvidas surgem. As teorias funcionam até um certo ponto, são muito úteis, é o melhor que temos, mas sempre tem limites. Um filhotinho. Se eu tô vendo os coelhos aqui, coelho ou lebre, eu não sei a diferença direito. Se eu tô vendo muitos, é porque tem pra caramba nessa ilha, é porque tem muito, sei lá quantos. E assim é com as teorias sobre o altruísmo que eu falo nesse vídeo. Cada uma capta um ângulo sobre algo muito complexo, e talvez todas sejam ferramentas úteis para entender e prever quando as pessoas vão ou não ser altruístas. Mas nenhuma está necessariamente e exclusivamente 100% certa. Aqui também foi, depois, um hospital de leprosos, onde a galera ficava aqui, né? Antigamente era isolada, não havia remédio, medicina moderna para tratar, né? Eles isolavam os leprosos. Muito triste. Ainda sobre as teorias que defendem o pseudo-altruísmo, há a seleção de parentesco de Hamilton, que defende que quando ajudamos alguém, estamos ajudando a perpetuar os genes que temos também em comum com aquela pessoa ou ser. Por isso somos capazes de dar mais sem esperar nada em troca, com quem compartilha
genes em comum conosco, especialmente com filhos, irmãos e pais. Mas qualquer ser humano tem genes em comum com a gente. Não só seres humanos, todos os seres vivos têm DNA em comum com a gente, embora em menor grau. Segundo essa teoria, por isso as formigas são tão cooperativas e altruístas umas com as outras, já que irmãs de uma mesma colônia com só uma rainha podem ter 75% do DNA igual, diferente de irmãos humanos que têm 50% do DNA igual. Tem um livro chamado O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, que fala bastante sobre isso, e é um dos meus livros preferidos. Se você quiser, tem um link na descrição também. E estas aqui eram as autoclaves que ferviam as roupas de cama, e não só, tudo que os estrangeiros traziam da Europa, né, os imigrantes basicamente da Europa, tinha que ser fervido aqui para evitar contaminação em terra. Além dos modelos que calculam os custos e os benefícios de se fazer ou não um ato altruísta, há as teorias que consideram que existe sim atos puramente altruístas, como o modelo altruísta autônomo. Ele diz que as emoções nos movem a fazer o bem sem querer algo em troca. O que você sente em relação ao outro nos dá esse impulso. E por fim, uma outra teoria chamada de empatia e identificação com o outro propõe que quanto mais nos identificamos com alguém, mais fazemos parte do mesmo grupo, esquecemos por um momento os limites do nosso eu com esse grupo, nos misturamos. Portanto, assim geramos um bem-estar ao outro, mas que acabamos sentindo como se fosse algo parcialmente nosso também. De certa forma, ela é parecida com a teoria do Hamilton, embora a explicação seja mais social e não genética. E naqueles prédios lá no fundo, quando infelizmente alguém morria, eram cremados lá naquele... Tem uma chaminé lá, inclusive. A coisa era bem autossuficiente aqui. Triste, né? Uma história cheia de coisas tristes, felizes também. Mas sobretudo é muito bonito. E na história, frequentemente você encontra coisas que são tristes, mas tem uma beleza em si. Assim como na arte, nem todo quadro de florzinhas é belo. E alguns quadros que retratam a morte são lindos. Então... a estética, ela não tem tanto a ver com a felicidade ou não. E assim é viajar também, eu acho. Uma viagem muito que não acontece nada e tal. Geralmente é a viagem que você conta menos histórias, né? E às vezes algumas coisas que você passa e nisso se supera, se tornam coisas que você leva pra vida inteira como lição. Então viajar super confortável, sem nenhum perigo, às vezes não é tão legal. Claro, ninguém busca o perigo, ninguém não deveria, pelo menos, né? Deve se cercar de todas as condições para que passe por o que está querendo com tranquilidade, mas também não se expor a nada com os devidos cuidados, óbvio. É perigoso para a alma, eu acho também, sabe? Você pode ficar alguém muito sem graça. Visitar lugares isolados não é a única coisa que pode fazer você ser uma pessoa interessante. É óbvio, mas também não atrapalha. Nossa, aquelas conchinhas de La Paloma roxa, descobri hoje que tem muito mais do que La Paloma. Pelo menos em concentração. Deve ser interessante para um geólogo olhar, porque aqui no Rio da Prata tem muitas essas pedras bem pretas e com muitas fissuras, assim. Eu não me recordo de ver muito essas pedras no Brasil. Às vezes as fissuras são muito quadradas, sabe? É bem interessante, bem bonitos assim as fissuras, ó. Muito legal. Aqui formam algumas piscinas naturais, com alguns bichinhos bem pequenos. Peixe não, mas alguns artrópodes, assim. Provavelmente moluscos também. Foi um presente, uma dádiva poder ter visitado essa ilha tão cheia de histórias e importância para o Uruguai. Ainda mais o fato de poder ter caminhado sozinho por aí acabou trazendo um clima introspectivo, daqueles que amplifica a nossa capacidade de pensar e sentir. Mais tarde, um navio da Marinha encostou também no pier, junto com a lancha do Hades. ¿Há quanto tempo está em Hades? Yo en Hades llevo unos 11 años más o menos. 11 años. Sí. ¿Y por qué está en Hades? Me acerqué a Hades
a raíz de un compañero. Yo no sabía cómo se entraba en Hades y yo siempre miraba y decía, pa, qué lindo esto, y tenés que tener vocación de servicio para entrar en Hades, y yo la tenía. Entonces a un compañero que había entrado le pregunté cómo había entrado y me presenté, y como a los 3-4 meses yo ya pensé que ya no me llamaban, me llamaron para dar un examen. Y allí, al pasar el examen, ya estaba habilitado para hacer la escuela de mar. La escuela de mar es una escuela que es obligación hacer en Hades, que lleva unos 3 meses, más o menos, donde te enseñan toda la parte de cabullería, toda la parte náutica, cartas de navegación, todos los estatutos de Hades. Y después de esos 3 meses ya pasabas a la lancha. ¿Ya tenía barco en esa? Yo ya tenía, sí. Yo ya tenía tengo un velero de 31 pies que se llama New Life, también está en la tercera marina. Y siempre me gustó el agua, siempre he tenido de todo. Tengo canoa, tengo kayak, tengo tabla de surf. Digo, que flota, tengo todo. ¿La mayoría de la tripulación de Hades tiene barco también o no? No, la mayoría no, pero hay varios compañeros que sí que tienen barco. No he estado en salvamentos de ahogados, digamos. Últimamente cuentan los de Hades viejos, de 30 años atrás, que acá había 2 salvamentos por semana, por lo menos. Ahora, con toda la tecnología que ha aparecido, los GPS, los plotters, ya prácticamente la gente se cuida más, todo el mundo tiene sus equipos en los barcos y no arriesga. Ya cuando salen al mar, salen sabiendo que hay una ventana, que no van a tener problemas. Lo que hemos hecho en los últimos tiempos, porque claro, ahí no tienen nada que ver los equipos tecnológicos, es remolque de embarcaciones que les ha fallado el motor. ¿A un costo para quien? No se cobra absolutamente nada. La gente generalmente dona algo o dona plata. Nos han donado radios, en agradecimiento. Nosotros no pedimos absolutamente nada. ¿Qué gana usted como persona haciendo eso? Yo me siento muy feliz, como los niños que son Boy Scout. Yo soy Boy Scout adulto. Digo, poder servir a alguien que en el mar está mal, y poder darle una mano y de repente rescatarlo de una muerte segura, me deja muy feliz. Hace unos 4 años más o menos, un día me llaman a las 2 de la mañana que se había caído un pescador de la lancha, se le había dado vuelta a unas cuantas millas de acá, en Santa Lucía. Y entonces, bueno, salió la Armada y salimos nosotros. Llegamos allá y nos dividimos. La Armada para el este y nosotros para el oeste. Y hicimos el cuadrado de búsqueda y no lo encontramos nosotros, lo encontró la Armada, pero lo encontró vivo, flotando, en junio, que es cuando más fría está el agua, pero justo había coincidido con el de junio que levanta la temperatura, y el agua estaba un poco más caliente, y el hombre se había atado a un bidón, porque dijo, después cuando lo interrogan, le preguntan, dijo, yo me até a un bidón porque mi familia o los rescatadores me iban a encontrar, vivo o muerto, me iban a encontrar.
Y eso me quedó, qué brutal lo que debe haber pasado ese hombre y durante por lo menos 10 horas en el agua, ¿no? Então, foi hora de voltarmos a Montevidéu. Foi muito importante ter conhecido o ADES, esse grupo de salvamento voluntário aqui do nosso país vizinho. Mas, mais uma coisa que temos a aprender com esse pequeno país. Não que a nossa marinha já não desempenhe esse papel, assim como a Armada Uruguaia também faz aqui, mas é mais um grupo que nos faz sentir que não estamos sozinhos no mar, e fazem isso por puro altruísmo, independente da teoria que você mais gostou. É importante ter teorias sobre como funciona o mundo, estudar o que é altruísmo, como ele nasce, porque ainda falta tanto no mundo, mas mais importante ainda do que ter esse conhecimento é fazê-lo. Não é necessária uma tese acadêmica para você notar que fazer o bem para os outros, quando feito sem esperar nada em troca, faz bem para nós da mesma forma. E é lindo notar que parece ser contagioso também. Talvez mais do que as doenças que se evitava na Isla de Flores. Se você não tem nenhum problema na cabeça ou na alma, ao ser atingido por um ato de carinho e boa vontade, uma ajuda que vem do nada, vai sentir a necessidade de passar isso adiante também, em uma próxima oportunidade. Acredite, isso pega mais do que Covid, cólera ou sarampo juntas. Não é exagero. Não é à toa que, desde que existe humanidade, ela anda por aí. Talvez até antes, porque até animais são capazes de atos de altruísmo. E aí, você já foi contaminado? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e especialmente aqueles que ajudam o canal sendo um apoiador do Hashtag Sal. E se você quiser também ser um apoiador do Hashtag Sal, tá aqui o link abaixo e também na descrição, deixe lá qualquer quantia, pode ser 4, 10, 100 reais, o que você puder ajudar, o que você achar que a gente merece e, é claro, o que você quiser. Fazendo isso, você participa do nosso grupo de apoiadores e, eventualmente, faz algumas pernas nas travessias aqui do Balanço. Espero te ver lá no grupo ou aqui todo domingo às 10 da manhã.